Às vésperas da eleição do segundo turno, a campanha de Bolsonaro se torna uma campanha de desespero. Bolsonaro parece não ter saída para ganhar mais votos e sair do patamar em que se encontra. Lula mantém-se estável. Aqui é Rui Diamantino, em curta contextura, em mais um curta contextura, e vamos comentar alguns assuntos às vésperas do segundo turno no domingo, dia 30. Queremos agradecer a todos aqueles que estão aderindo ao nosso canal, se inscrevendo. Nós tivemos uma aceitação do nosso trabalho bastante substancial e significativo nesses últimos dias, principalmente neste último mês, e queremos agradecer a você que está aderindo à nossa proposta de análise sociocrítica aqui no canal Rui Diamantino, pelos diversos meios que empregamos para nos comunicar com você. Então, mais uma vez, muito obrigado e ajude o nosso canal a crescer. A ideia é que a gente possa compartilhar ideias. O processo, o projeto que nós pensamos aqui é criar uma visão crítica das coisas que acontecem neste nosso país. Neste momento, naturalmente voltado para os problemas que este governo, ou melhor, o desgoverno do despresidente Bolsonaro tem ocasionado para as nossas vidas e, naturalmente, a sua tentativa nefasta de se reeleger, o que, conforme as pesquisas apontam, não deverá ocorrer e teremos nosso Lula de volta para colocar o país nos trilhos em que, nesses últimos 6 anos, desde a deposição de Dilma por um golpe de Estado, passando pelo governo nefasto de Temer e por este governo demoníaco e satânico de Bolsonaro, estamos vivendo. 6 anos, portanto, em que estamos sofrendo na pele um desmando da extrema-direita que realmente é vergonhoso para uma nação, um país e um povo que se quer civilizado. Vamos, então, trazer aqui alguns apontamentos. Vamos lá. Podemos, então, ver que o Bolsonaro e sua trupe está procurando fazer uma espécie de tumulto antes da eleição que provavelmente ele perderá. Os números, as estatísticas apontam. E vocês veem, cúpula do judiciário, vê Bolsonaro em modo Trump e preparando o tapetão na reta final. Isso está na Folha Jus. Também vemos aqui embaixo, ação de Bolsonaro sobre rádios é peça sem base jurídica. Aquela famosa reclamação da campanha de Bolsonaro de que não haveria a veiculação de sua campanha no mesmo nível que houve ou teria havido na campanha de Lula. Mas o que é isto que o Bolsonaro e seus assessores da campanha procuram fazer? Procuram criar um clima antecipado ante a iminente derrota, de uma rebeldia, de uma revolta, até de cunho popular, quem sabe, pelos seus fiéis, contra os resultados que se prenunciam para o domingo. Esta forma de atuar na política é uma forma nefasta, é uma forma lamentável de alguém que tem apenas interesse no poder, utilizando toda sorte de discursos populistas da pior qualidade, sem argumento, sem substância. Quando a gente lança nas redes algumas ideias em que os bolsomínios, ou seja, os fiéis de Bolsonaro reagem, vê-se que eles não têm a menor ideia, a menor substância de discussão. Parecem robôs repetindo mantras que estão inoculados por essa maneira nazifascista que Bolsonaro e sua trupe têm de trabalhar a cabeça das pessoas. Elas perdem a razão, elas perdem a noção crítica e elas apenas querem acreditar que Bolsonaro é o Messias, que Bolsonaro tem razão, que Bolsonaro vai nos conduzir para o caminho da salvação, ante as evidências de um país falido, destroçado economicamente, com o recrudescimento da pobreza, com o recrudescimento da crise econômica em todos os níveis, com a destruição da saúde pública, com a destruição da educação pública, inclusive no nível universitário, enfim, de todas as formas que se pode destruir um país em busca não sabe-se de quê. A proposta de Bolsonaro, portanto, é causar tumulto, causar confusão. Ele não tem a menor postura, a menor condição de ser um presidente da República, porque ele é um presidente das coisas privadas. Ou seja, ele não entende o que é uma república, ele não entende o que é uma coisa pública, utilizou seu governo maciçamente para fazer a sua própria campanha, de uma forma desavergonhada, como as benesses que procurou de última hora dar ao povo, sendo que antes privou o povo mais pobre, de todas as formas, a ponto de 33% da população, 33 milhões de pessoas, melhor dizendo, terem que comer pele de galinha, e cento e tantos milhões estarem aí a braços com a chamada imprecisão alimentar ou dificuldade alimentar, que quer dizer também, basicamente, poder passar fome. Ora, a gente tem, portanto, uma tentativa de Bolsonaro de tumultuar ante uma derrota iminente que espera-se aconteça. Mas também tem uma observação de Mônica Bergamo na sua coluna na Folha, e vamos ver aqui o que ela nos quer dizer. Aí está mais uma sujeira, podemos assim dizer, da campanha bolsonarista. Quem está à frente, nada mais, nada menos do que o Edu Bananinha. E veja o que a Mônica Bergamo nos diz.
Eduardo Bolsonaro e patrões fazem campanha contra Lula para empregados e frigorífico é investigado por assédio eleitoral. O assédio eleitoral tem sido uma marca dessas eleições. Ou seja, os patrões bolsonaristas, eles forçam seus empregados a declararem seu voto por Bolsonaro e alguns até exigem que haja alguma forma de seus empregados registrarem quem realmente votou lá dentro da urna e dizem, seja por que maneira for. Eles exigem que as pessoas coloquem, por exemplo, as mulheres, os celulares junto ao seio para fotografar o voto que deu, quando se sabe que o celular é proibido nas cabines de votação. Ou seja, eles exigem o que seria inexigível para comprovar o pobre do empregado ou o empregado pobre de que ele está fazendo aquilo que o patrão deseja. A pergunta é: a que ponto o nosso país, a nossa política chegou? Que coisa lamentável! Estas eleições mostram uma face lamentável do Brasil, uma face absolutamente podre, como aquelas republiquetas de bananas em que generalotes fazem tudo para que se permaneça no poder, como Putin faz na União Soviética, e como o presidente da Ucrânia também está fazendo, não se enganem. Como o Orbán na Hungria, como o presidente da Polônia e como nos Emirados Árabes também se faz. Se bem que lá não tem eleição, porque são reis, são príncipes. Mas aonde existe o autoritarismo, a compra descarada e desavergonhada da consciência cidadã de quem precisa trabalhar. Estas eleições e estes anos de governo Bolsonaro desvelaram um Brasil absolutamente podre, triste, lastimável, não só por parte dos governantes, mas por uma parte considerável da nossa população, que se coaduna ainda com toda esta bandalheira. Esperamos que no dia 30, neste domingo agora, 30 de outubro, votando 13, a gente possa começar a resgatar a nossa dignidade humana, a nossa dignidade de pátria, de nação e de sociedade. Domingo, dia 30, é Lula 13. Vamos lá.